E aí, galerinha? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani, aquele momento que a gente senta para conversar sobre magia, espiritualismo, ocultismo, religiões, pesadelos, criaturas sobrenaturais, essas coisas todas que povoam o nosso imaginário, 100% edição, sem corte, sem porra nenhuma. E aí, como é que vocês estão, gente? Terça-feira, hoje, ó, são 8h30 agora, eu acordei cedo, eu confesso. Eu sei que pra maioria de vocês não é cedo, mas pro meu padrão tá cedo, tá? Eu geralmente acordo às 9. Eu já passei com o Todão, tá aqui, ó, feliz da vida. Vem aqui, gordo, dá bom dia pras pessoas. Não quer? Então tá, fica aí. Mas como é que vocês estão? Bom, hoje eu tenho que sair logo logo, então eu acordei mais cedo pra fazer o vlog pra vocês, tá? Eu tô com uma puta de uma cara de sono, ainda tenho que tomar banho. Vamos logo pras questões antes que a Luísa chegue aqui e os cachorros comecem a latir e façam aquela coisa toda, né? Vamos lá. Nino, bom dia! Bom dia! Você comenta nesse vídeo sobre a quebra da corrente sua e da Ana Lídia de trabalho com a Umbanda. Você acha que a religião perdeu ou ganhou o pós blá blá blá? Você acha que isso tem influência direta na quantidade de terreiro que deixou de se denominar Umbanda? Esse blá 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 é uma pessoa em específico, tá? Que aqui em São Paulo foi muito famosa no meio da Umbanda, tá? Eu não gosto de falar nomes porque vocês sabem, eu não gosto de falar de pessoas, né? Eu não entendi qual que foi a relação que você fez entre eu e a Ana sair da Umbanda e a pessoa que você citou aqui, cara. Mas eu acho justamente o contrário. Eu acho que depois dessa pessoa, a quantidade de terreiros que nasceram foi muito grande. Eu acho que foi justamente o contrário. Eu não acho que a Umbanda perdeu com ele. Eu acho que na verdade ela ganhou, porque foi após ele, pelo menos aqui em São Paulo, que ela alcançou a classe média, tá? Mas sei lá. Eu não sei se ela teria seguido esse mesmo caminho. Eu não sei. Eu não sei. Pra mim é indiferente essa pessoa. Nino. Olá, Nino, uma pergunta. Sempre ouvi que o feminino de mago é bruxa. Magos eram homens cultos na antiguidade com conhecimento em ocultismo, como os alquimistas, mas as mulheres eram bruxas por terem conhecimento sobre ervas medicinais e crendices populares. Uma mulher pode ser mago, e como se nomeia magista, você pode falar um pouco da história das mulheres no ocultismo? Cara, a feminino de mago é maga, assim como o feminino de bruxa é bruxo, tá? Antigamente, realmente era muito mais difícil você ter magas, porque é isso aqui mesmo, mago é homem culto, tá? A palavra mago, o vocábulo mago é do persa, magi, que quer dizer conhecimento, né? O mago é aquele que conhece as coisas. E não só de ervas e crendices populares. A bruxa, ela é realmente quem tem um conhecimento um pouco mais para esse lado, tá? Um pouco mais de essas coisas de ervas também, uma coisa mais de simpatias, essas coisas todas aí. Uma mulher pode se tornar maga, sim, cara, e assim como um homem pode se tornar bruxo, tá? Poderia falar um pouco da história das mulheres no ocultismo. Na verdade, a gente tem pouca história de pessoas no ocultismo. Uma grande ocultista foi a Helena Blavatsky, que eu já citei aqui um monte de vezes, que vocês podem ler as obras dela, né? Tem a Isis Sem Véu 1, 2 e 3, tem a Doutrina Secreta. Sai daí, Tuti. Sai daí, Tuti. Sai daí, Tuti. Sai da minha horta. Doutrina Secreta, tem um monte de livro delas. Eu acho que ela é o exemplo mais famoso de ocultista, tá? De mulher que estudou isso. Agora na minha cabeça não vem outra coisa, mas você tem que pensar uma coisa, velho. Na Idade Média, em algumas situações pré-Idade Média também, as mulheres elas não eram muito não era permitido que mulheres estudassem, por exemplo, que frequentassem uma academia, essas coisas todas. Então é bem difícil a gente ter exemplos disso mesmo, tá? Mas isso não quer dizer que não existam. A ausência de provas não é prova da ausência. Nino, eu queria que você, se pudesse, falasse um pouco a respeito de materiais e sua relação com o metafísico. Eu fiquei encanado com um vídeo do outro dia que tinha uns fantasmas no azulejo de alguém aí.
pelo fato que eu já ouvi muito em várias vertentes metafísicas referência a materiais. Por exemplo, a bala de prata para lobisomem, o ferro frio para entidades densas, água corrente para sei lá o que, ramo de verbena, galho de carvalho. Enfim, não sei se me fiz claro. Fez sim, velho. Essa coisa da bala de prata em particular e dente de alho para vampiro, isso daí é lenda, viu, cara? Tipo, não existe um ocultista sério que leve isso em conta. Eu acho que eu já falei a respeito disso, velho. Eu vou resumir aqui porque eu já falei, fiz um vídeo de quarta bem extenso a respeito disso, falando sobre pedras em particular e um pouco sobre ervas, tá? Resumindo a história aí, é assim, tudo na vida emite vibração. E essa vibração que ela faculta coisas. O grande problema é que a gente não tem como mensurar essas vibrações, então é meio impossível você falar que tal cristal serve para tal coisa ou que tal planta serve para tal coisa, a não ser que no caso da planta seja o efeito físico mesmo, físico-químico. Então você falar que o alho faz bem para o coração. Por quê? Porque o alho tem alicina. A alicina é um afinador, como a gente costuma falar, do sangue. Ela chega a substituir o AS para quem é cardíaco. Então isso dá pra falar. Agora falar que o alho vibra de um jeito que vai espantar esse ou aquele espírito não dá, tá? Mas tem a ver com a vibração. Eu já abordei isso num vídeo diário não faz muito tempo, cara. Dá uma olhadinha nos últimos 5, 6 vlogs diários que acho que você acha. Bom dia, Nino. Se puder, fala sobre as crianças índigo e cristal e seu posicionamento sobre o assunto. Obrigado, adoro seu canal. Falo. As crianças índigo e cristal, cara, foi uma tese levantada por uma psicóloga, tá? Se vocês derem uma googada aí, vocês vão achar quem foi, eu não lembro. Mas foi uma tese levantada por uma psicóloga e eu acho, não só eu, tá? Como toda a sociedade científica, achamos que é uma forma que essa psicóloga achou para pessoas, para pais aceitarem e deixarem de se culpar por terem filhos difíceis, tá? Eu estudei esse negócio da criança índigo porque em algum momento da história a Ana entrou em contato com esse termo e falou assim: olha, Nino, você deve ser uma criança índigo. Deve ter sido, agora você deve ser um adulto índigo, porque ela identificou que várias características dessa coisa, dessa teoria, se encaixavam em mim, tá? Eu depois dei uma lida, aí fui buscar alguns artigos, etc e tal, e vi que na verdade isso daí, gente, mesmo os psicólogos sérios, eles acham isso uma grande desculpa. Eu também acho. É assim, tem crianças que são difíceis, tem crianças que são, assim como adultos, que são difíceis, que são temperamentais, que são uma série de coisas. Principalmente no mundo de hoje, onde a gente não pode mais lidar com as crianças do jeito que os nossos pais lidaram com a gente. Eu sempre fui uma criança esperta, digamos assim, tá? Eu não quero me gabar, mas é só para vocês traçarem o comparativo entre o porquê que a Ana achou que eu era uma criança índigo e porquê que eu acabei estudando isso. Eu sempre fui uma criança que, por exemplo, eu não estudava. Mas eu nunca fui mal, eu sempre fui bem. Já ganhei algumas medalhas de melhor aluno, porque na minha escola dava esses negócios. Depois da oitava série, por exemplo, da oitava série do ensino fundamental, eu nunca mais copiei coisas, nunca mais tive caderno. E só tive até a oitava série porque os professores davam visto e eu precisava disso. Mas no colegial inteiro eu não usava caderno, na faculdade eu nunca usei caderno. E eu chegava até a desafiar a professora, assim, porque teve professores que se incomodavam com essa minha postura, né? E eles falavam: meu, como é que você vai estudar pra prova? Ou a prova é com consulta, como é que você vai fazer a prova, não sei o que lá. E eu desafiava mesmo, falava assim: ó, se eu tirar menos de 9 eu copio tudo, umas coisas assim. Sempre fui muito teimoso, sempre fui muito de fazer as coisas do meu jeito, sempre fui muito ligado à espiritualidade, sempre fui muito ligado a essas coisas. O que caracteriza, para essas teorias aí,
um adulto no meu caso agora, o adulto índigo. Mas não, velho, não. Na verdade, eu sempre tive uma forma de encarar as coisas que advieram muito de mim, né? Deu quanto espírito, mas também dos meus pais, cara. Os meus pais sempre me desafiaram muito, né? Principalmente no quesito educacional, assim. E meus pais também sempre me bateram quando precisava, né? Que é uma coisa que hoje eu agradeço, assim. Foi uma forma boa de me educar. Hoje em dia a gente não pode bater nas crianças. Como os nossos pais nos batiam, a gente escolhe não bater nas crianças. Quando acontece alguma coisa, né? A gente tenta criar as crianças na lei da compensação, então a gente trabalha demais, aí nós nos sentimos culpados e damos presentes para que a criança nos ame, para desculpar esse descaso aparente que a gente tem. E aí a gente cria adolescentes idiotas, é esse o fato. É esse o ponto. E aí alguns adolescentes, por ter uma personalidade mais forte, talvez se eu não tivesse apanhado tanto na minha infância, eu também tivesse sido um adolescente problemático. Felizmente meus pais souberam cuidar bem de mim e aí eu cresci bem, mas eu acho uma grande balela, assim, eu acho que é uma grande besteira essa teoria. É uma desculpa para pai. Claro, existem crianças que são crianças problemas mesmo, e a gente tem toda uma série de explicação espiritual para isso. Mas, em suma, eu acho que a maioria, não todos, mas a maioria das crianças que são problemas são por conta de pais desleixados. E esse desleixado não tem a ver com o pai que larga o filho. Às vezes é justamente o contrário. Às vezes os pais. E aí entra naquela questão que a gente estava conversando de bem, né? De fazer o bem ou não. Os pais protegem tanto os filhos, achando que estão fazendo bem, que acabam criando crianças completamente despreparadas, desprotegidas e imbecis por conta dessa postura. Beleza? Nino, já que você falou do suicídio, o que na sua opinião... Claro, porque a dos religiosos nós já sabemos. Ah, tá. O que acontece com pessoas que fazem aborto ou matam pessoas, algo assim? Isso tem alguma consequência espiritual? Cara, você respirar tem consequência, velho. Quem dirá isso daqui? Agora você fala pra mim qual consequência tem, eu não sei falar, velho. Porque cada um tem um motivo, cada um tem uma coisa. Por exemplo, eu não posso falar que uma pessoa que aborta espontaneamente terá uma mesma consequência de uma pessoa que aborta porque quis. Uma pessoa que aborta um anencéfalo, de repente não tem a mesma consequência de uma pessoa que aborta um bebê que nasceria com o cérebro perfeito. Uma pessoa que aborta porque tomou um soco na barriga de um assaltante. Entendeu? Eu não tenho como te falar isso, velho. Eu acho que tem consequências, mas tudo na vida tem. Isso é muito fácil de chegar nessa conclusão. Qual consequência é impossível eu dizer pra você, tá? E aliás, a consequência de que a gente tem quando a gente respira é que a gente oxida as células e envelhece. Eu acho isso muito bonito, sabia, da humanidade? Porque o que nos mantém vivo é a mesma coisa que nos mata, que é o oxigênio. Eu acho muito bonito isso, eu acho muito poético. E o Nicolau Flamel tem um texto maravilhoso sobre isso, lógico, com os termos alquímicos dele, mas um texto muito legal sobre isso. Nino, há um tempo me veio um pensamento um tanto quanto estranho. Confesso que não busquei uma explicação lógica para ele, mas mesmo assim gostaria de saber que você acha. Já reparou que em religiões onde se usa muito magia, por exemplo em países afro, são regiões que sofrem muito ataques de diversas formas, tipo fome, doenças, terremotos, etc. Espero que não parecido preconceituoso. Deve ser, espero que eu não tenha parecido preconceituoso. Com os exemplos que usei, simplesmente foi o primeiro que pensei enquanto estava digitando. Pensou errado, velho. A África tem muita fome por culpa dos ingleses. E depois dos portugueses e depois dos espanhóis, tá? Se você for pensar assim, o Japão é um país que usa magia desde sempre, a China é um país que usa magia desde sempre, a Índia é um país que usa magia desde sempre e eles não são, como vocês pensam, países tão pobres assim, tá? A Índia hoje em dia é o país número 1 em tecnologia.
Tem pobres? Tem pobres. Mas não é como você imagina. Olá, Nino, tudo bem? A Rússia tem, a Alemanha tem, a Europa em geral tem. Olá, Nino, tudo bem? Estou aqui há pouco tempo, por indicação do Assombrado. Abraço, Assombrados, faz tempo que eu não falo de vocês, hein? Por indicação do Assombrado. Gosto muito dos seus vídeos e tem me ajudado a esclarecer algumas dúvidas que eu tinha. Muito obrigado. Mas quero te fazer um pedido, se possível, é claro. Você poderia falar sobre o fim do mundo, a marca da besta que fala na Bíblia e sobre o chip que dizem que já está sendo implantado nas pessoas? Qual a relação da marca da besta com esse chip? Nenhuma. Olha, gente, é assim, eu já falei pra vocês o que eu acho da Bíblia, tá? A Bíblia é uma união de contos etiológicos. Na Bíblia não se fala nada a respeito de chip, tá? A Bíblia é uma reunião de contos etiológicos, é uma reunião é, de. É uma história, é uma união de histórias que eram contadas para as crianças, para elas. E para os adultos também, para elas compreenderem o mundo, tá? Então, na verdade, a Bíblia é uma reunião de fábulas. O Novo Testamento, em particular, mas principalmente o Velho, tem algumas coisas que são de ordem magísticas, tá? Mas estão bem escondidas e são bem poucas. Na sua grande maioria, a Bíblia é uma união de contos etiológicos. Esse chip, na verdade, ele está em processo experimental e ele já é realmente, tem uma coisa muito parecida realmente já sendo usada em animais de estimação. O Todão tem um. O Todão tem um chip desse. A peteca também, tá? O que é esse chip, gente? É uma forma... Pode ser considerado uma forma de controle? Pode. Pode sim, tá? Mas a gente tem que entender que nem todo controle é ruim. Por exemplo, a gente tem RG. RG é uma forma de controle. E a gente não pode dizer que o RG é ruim, tá? A gente tem número de chamada na escola. A gente tem o número da Previdência Social, né? O PIS. Tem um monte de coisas que são usadas para controlar a gente. O que esse chip está pretendendo fazer é uma forma fácil da gente ter o nosso relatório médico, por exemplo, com a gente. Da gente poder ser localizado. Isso pode ser usado para o mal, mas pode ser usado para o bem. E provavelmente será usado para as duas coisas, tá? Por exemplo, tem pessoas que têm Alzheimer. E Alzheimer é uma doença ruim, né? Ela apaga a memória da pessoa. Se você tem uma pessoa em casa que você... Por exemplo, eu tenho minha sogra aqui, né? Que às vezes ontem vocês ouviram ela tossindo aí que nem um camelo. Ela teve derrame, ela teve AVC, tá de cama aqui em casa. Se ela tivesse chipada, eu poderia ter sabido que ela estava tendo um AVC antes dela ter tido o AVC. Ou eu poderia saber no momento que ela teve esse AVC. Por quê? Porque esse chip recolhe informações. A priori ele vai só guardar informações, mas pode ser que num dia esse chip consiga recolher informações do corpo das pessoas e enviar de forma remota. A gente pode monitorar a saúde das pessoas. E isso é muito bom, gente, né? Agora tem várias teorias da conspiração aí, mas essas teorias da conspiração cada vez mais elas se provam falsas. Tipo, nunca teve nada que... Teve algumas teorias da conspiração que foram provadas verdadeiras, mas nenhuma delas foi tão radical quanto essas que acontecem, tá? Isso aí é gente querendo chamar atenção pra si, isso aí é besteira. Tá bom, gente? Que horas são, Todão? Olha, 5 para as 9. Eu encerro por aqui. Você sabe, né? Se gostou do vídeo, hoje eu tô com sono, gente. Desculpa o aparente desânimo, mas é sono, tá? Se você gostou do vídeo, clique em joinha e se inscreve no canal. Espalhe a mensagem pelas redes sociais aí pra dar aquela força pra gente. E essa força é sempre muito importante porque ela junta mais pessoas aqui. Mais pessoas aparecem fazendo mais perguntas que às vezes você nem imaginou. E mais a gente aprende junto, né? Porque eu também aprendo com as perguntas, tá? Então,
Eu fico por aqui, uma ótima terça-feira pra vocês e até a próxima.